Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre cinética química. Vou dar algumas dicas importantes referente a esse conteúdo. A gente vai ver sobre velocidade da reação química, sobre o consumo dos reagentes, formação do produto, mas isso após a vinheta. Antes de começarmos as dicas de hoje sobre cinética química, estudo da velocidade das reações, eu espero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque isso vai ajudar a gente a trazer mais dicas para vocês, ok? Então, quando a gente pensa em cinética química, é o estudo da velocidade com que as reações acontecem, com que os reagentes são consumidos, e lembra que os reagentes são substâncias iniciais que vão se reorganizar ali para formar os chamados produtos, as substâncias finais. Lembre-se que esse tópico de reação química já foi falado a respeito, né? Lá em Dalton, quando ele falava que na reação química havia só uma reorganização dos átomos, e é exatamente isso que acontece. Só que dentro da cinética química a gente estuda os fatores, né? Que aceleram uma reação química, ou que retardam uma reação química. Isso tudo está dentro desse conteúdo chamado cinética química. Então, quando a gente pensa em cinética química, a gente vai falar sobre velocidade. Essa velocidade parece a velocidade média da física, onde tem o delta do deslocamento pela variação do tempo. Só que aqui a gente não vai falar do deslocamento da substância, a gente vai falar dos consumos ou formação, dependendo se é reagente ou se é produto. E aí a gente vai usar a variação da concentração, tá vendo esse colchete? Esse colchete a gente usa referente à concentração das substâncias ao longo das reações. Então a gente vai ter um consumo dos reagentes, como eu estava dizendo, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. E a gente vai pegar essa variação. Pode ser em mol por litro, pode ser grama por litro, pode ser simplesmente mol. Só observa a unidade de medida que ele quer a resposta dessa velocidade, que aí talvez você tenha que fazer uma conversão. Caso contrário, o que o exercício te fornecer numa tabelinha, mostrando o consumo ali, né, daquele reagente, você vai pegar essa variação. Lembra que esse delta, essa variação, é sempre o final menos inicial. E o exercício vai te fornecer isso, o que tinha no início, o que tem no fim. Você faz essa variação da concentração e divide pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial, certo? Isso é velocidade média. Lembrando também que ela pode ter uma relação importante com a estequiometria. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, de decomposição da amônia, né? Eu tenho aqui o NH3, né, que é a amônia, e ela vai se decompor em gás nitrogênio e gás hidrogênio, né? Aqui a gente vai fazer o balanceamento, né? Para ter dois nitrogênios, porque aqui tem 2 nitrogênios, aqui 2 vezes 3 temos 6. Então a gente vai colocar um 3 de cá, porque 3 vezes 2, 6 e fica balanceado. Lembrando também, essas dicas de balanceamento eu já dei aqui no canal. E é extremamente importante você ficar atento em uma prova de química, você analisar o balanceamento das reações, tá? Que é deixar as quantidades de átomos dos reagentes igual a quantidade de átomos do produto. Então, essa reação é uma reação de decomposição, está balanceada, e o que eu estava querendo dizer é o seguinte: vamos supor que o exercício te dê a concentração, né, a velocidade de consumo da amônia. Mas aí o exercício está te pedindo a velocidade de formação do gás nitrogênio. Aí o que você pode fazer? Você vai fazer uma estequiometria, né? Você leva em consideração a proporção estequiométrica. Você tem que 2 mols para 1 mol, né? Aí ele vai te dar a velocidade da amônia para X do gás nitrogênio, tá bom? Isso tudo tá dentro aqui da velocidade média. E pode te dar também a variação do número de mols com a variação do tempo, e você calcula essa velocidade. Outro ponto importante dentro de cinética química são os fatores que afetam a velocidade de uma reação. Você já deve ter percebido, né, que a gente conserva os alimentos onde? Na geladeira. Justamente porque ali tem um fator, que é a temperatura. Temperatura mais baixa faz com que a reação seja mais lenta, que é a reação de decomposição de alguns alimentos. Então, os fatores que afetam a velocidade da reação, anotem aí, é sobre a temperatura, catalisador, superfície de contato, isso e concentração dos reagentes. Isso vai acelerar ou retardar uma reação química. E funciona assim.
A temperatura, quanto mais alta, significa que agita mais as partículas e faz com que a reação aconteça mais rapidamente, né? É o exemplo da geladeira, quando retarda a decomposição dos alimentos. Nós temos o caso da superfície de contato. Esse caso de superfície de contato, às vezes o aluno confunde muito. Mas quando a gente fala em superfície de contato, a gente está falando do reagente estar mais triturado, certo? Ter uma interação maior entre os reagentes por meio dessa superfície ali. Então, quando a gente tem uma maior superfície de contato, também é mais rápida a reação química. Você pode perceber isso pelo fato de um pedaço de madeira, né, e quando a gente tem a serragem, elas pegarem fogo em tempos diferentes. A serragem pega fogo mais rápido porque tem uma maior superfície de contato. Ou você já deve ter observado, quando você tá com uma dor de cabeça, né, a pessoa dá um comprimido pra você e fala, mastiga porque o efeito é mais rápido. Faz todo sentido, porque quando a gente tem uma maior superfície de contato, vai ter ali uma reação mais rápida, um contato maior entre os reagentes, tá? E o outro fator é a concentração dos reagentes. Quanto mais concentrados estiver esses reagentes, significa que maior número de partículas a gente tem, então maior vai ser o choque entre essas partículas, a tal da colisão efetiva, e mais rápida a reação química, ok? Lembrando que não são todas as reações que acontecem, né? Nós temos fatores que determinam se a reação vai ocorrer ou não, e isso está dentro dessa colisão efetiva das partículas, tá? Então, quanto maior o número de partículas, mais rápido elas colidem, mais rápido elas formam o tal do complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos, e aí a gente vai ter a reação acontecendo. E por último, a gente tem o catalisador. O catalisador é uma substância que a gente adiciona na reação, mas ela não participa da reação. Ela simplesmente acelera, sem interferir na entalpia, no calor, sem inverter a reação, sem interferir ali nos reagentes e produtos. Ela só acelera porque o catalisador diminui a tal da energia de ativação. Aí vem outro ponto importante, tá? Esse negócio de energia de ativação é uma energia mínima necessária para a reação acontecer. É aquele caso que a gente tem que ter uma fonte de ignição para dar início à reação química. Por exemplo, nós temos o posto de combustível e temos gás ou oxigênio ali, mas não é toda hora que um posto de gasolina explode, porque precisa dessa fonte de ignição. Agora a gente vai falar sobre a lei da velocidade. Essa lei da velocidade é o V da velocidade, o K é uma constante, tá? Geralmente o exercício te fornece esse K. E nós vamos usar a concentração dos reagentes. Mas lembrando o seguinte, essa concentração aqui é apenas dos reagentes, porque no início de uma reação, a gente tem as substâncias iniciais, e o que nos interessa é a concentração delas. Lembrando que quanto mais concentrado, mais rápida a reação. Os produtos ainda não foram formados, porque precisa da reorganização dos átomos, formar complexo, para chegar na formação desse produto. Então a concentração final não nos interessa nesse momento, quando a gente fala da lei da velocidade. E aí, outro detalhe importante é que não são todos os reagentes que vão participar. Os reagentes que participam dessa lei da velocidade são reagentes que vão estar no estado aquoso, no estado gasoso, certo? Líquidos puros, certo? E sólidos não participam dessa lei da velocidade, porque os valores deles, dos sólidos e líquidos puros, já estão inclusos nessa constante K, devido às interações deles não serem tão efetivas como reagentes ali, então eles acabam não interferindo nessa lei da velocidade. Ok? Então, participa somente reagente e a gente leva em consideração o balanceamento da reação. Olha o que eu estou dizendo. Voltando nessa reação que a gente tem aqui, o reagente é a amônia. E vamos supor que ela está no estado gasoso, certo? Aqui também gasoso, aqui gasoso. Se ele pede para montar a expressão da lei da velocidade, somente isso num exercício, você vai pegar V igual a K, concentração. Quem é o reagente aqui? A amônia, o NH3. Então, a gente vai colocar o NH3 aqui, fechar, certo? E elevar o coeficiente estequiométrico, que faz parte do balanceamento. Tá vendo 2 aqui? Que foi o balanceamento, a gente eleva a 2. Isso aqui é simplesmente a expressão da lei da velocidade. Se o exercício só quer a expressão, ele quer ver isso aqui. Certo? E já aconteceu de ter vestibular, que tem questão aberta, que ele quer só a lei da velocidade, a expressão, é isso. Porque ele quer saber se você está atento, que é somente os reagentes que participam,
certo? Que é diferente do equilíbrio químico, tá, gente? Do equilíbrio químico, lá na KC ou na KP, a gente pega produto e divide pelo reagente. Aqui não, aqui o produto não participa. Isso aqui é lei da velocidade. E você vai lembrar também que estado líquido puro, certo? E sólidos não participam dessa lei. Vamos supor que a gente tivesse um outro reagente aqui que estivesse no estado sólido. Ele não ia participar, tá? Então, a gente eleva a 2, que é o coeficiente. Logicamente, se o exercício quisesse o valor dessa velocidade, ele vai te fornecer o valor do K para você substituir. E vai te fornecer também a concentração de NH3. Você vai substituir o valor aqui e elevar a 2, ok? Essas foram algumas dicas importantes sobre cinética química que vai ajudar você a resolver alguns exercícios falando sobre esse estudo da velocidade das reações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.